Espírito Santo é pequeno em extensão, mas gigante em sua diversidade cultural. A cada ano atrai pessoas de várias regiões que se encantam por suas belezas naturais e pela rica gastronomia. Com 411 quilômetros de litoral, a culinária é rica em frutos do mar. Quem mora no estado já preparou, ou pelo menos experimentou, um dos pratos mais tradicionais, a torta capixaba. Nas ruas, os ingredientes e o modo de preparo estão na ponta da língua. Eu faço assim, bacalhau, só bacalhau, palmito, azeitona, cebola e ovo. A senhora costuma fazer na sua casa sempre? Faço sim, todo ano. Sururu, mexilhões, camarão miúdo, lagosta, peixe desfiado. O essencial é palmito e bacalhau, sururu, camarão. Siri desfiado, ostra, sururu, camarão, bacalhau, palmito, azeitona. Tomate, coentro, sal, azeite e o peixe, né? Fica bom? Com certeza. A receita e origem da torta capixaba é uma aula de miscigenação de povos e culturas que habitaram a região. A torta é uma rica combinação de frutos do mar com palmito e é tão antiga que os registros de Pero Vaz de Caminha já traziam relatos sobre esse hábito indígena. O prato é tradicionalmente consumido na Semana Santa. Ela é comida na Sexta-feira da Paixão como uma tradição trazida de Portugal naquele momento em que os cristãos não consumiam carne. Então a torta capixaba ela é um somatório. Primeiro que ela é produzida com elementos nativos aqui do Espírito Santo. O peixe, os frutos do mar. Ela leva diversos ingredientes que são retirados aqui da costa do Espírito Santo. Ela também agrega outros elementos como o bacalhau, o azeite, ela também agrega cebola, que são elementos da cozinha portuguesa. Então, só por aí, ela já simboliza essa fusão entre a culinária portuguesa com uma culinária que se difunde aqui no Brasil. A torta capixaba é um elemento culinário, um elemento da gastronomia do Espírito Santo fundamental. Por quê? Porque é feito numa panela de barro que só existe aqui no Espírito Santo, inclusive né, é tombado como o bem do patrimônio imaterial. As panelas de barro que o historiador Luiz Cláudio citou são essas daí, das paneleiras de goiabeiras, que enriquece culturalmente ainda mais o preparo da torta. É bem aqui que a história começa a tomar forma. São das mãos das paneleiras que surge a panela de barro, um ícone do Espírito Santo e patrimônio cultural brasileiro, onde também é preparada e servida a torta capixaba. Desde a sua origem nas tribos indígenas que habitaram o litoral do estado há mais de 400 anos, até os dias de hoje, a técnica de confecção e a estrutura social das artesãs pouco mudou. Marinete faz parte de um grupo de cerca de 50 pessoas envolvidas na produção, que passa pela confecção, secagem, queima da panela e tintura de tanino, extraído de plantas do manguezal. Com as mãos no barro há 43 anos, ela conta como entrou para essa atividade. Desde que nasci, encontrei minha mãe fazendo. E minha mãe fala que ela via a mãe dela fazendo. A minha avó falava que ela via a mãe dela fazendo, que era a bisa, né? Aí quando chega, minha filha veio fazendo, aprende, e eu tenho uma filha que trabalha aqui do meu lado que faz. Ela fez pedagogia, passou, tem formatura, mas continua na panela de barro. A tradição de cozinhar e servir a torta capixaba nessa panela não acontece por acaso. Elas sabem que é mais que um utensílio, é quase um tempero especial. A torta original é feita na panela de barro, feito em outras panelas, no tabuleiro. Não é a torta capixaba, porque a capixaba vem da panela de barro de goiabeiras. Que a panela de barro é a panela que faz a comida saudável, é a panela que mantém a temperatura da comida, dá outro sabor na comida. E além de dar outro sabor, é uma panela que fica de 5 a 8 minutos fora do fogo fervendo. A qualidade da muqueca, a qualidade
que fica o peixe, o camarão, o fruto do mar é muito diferente. E não só muqueca, como outros pratos também, feijoada, alguns cozidos, dá para você fazer tudo na panela de barro. A nossa torta capixaba aqui também é muito famosa e tem que ser feita na panela de barro, né, Jerônimo? Sem dúvida. Você fazer uma torta na panela de barro ou em outra panela, perde todo o charme se não está na panela de barro. O refogado de mariscos, peixe, temperos verdes e ovos não possui ingredientes muito gordurosos. A parte boa da história é que, além de gostosa, tem importantes valores nutricionais. Nós podemos considerar a torta capixaba um alimento bem saudável, porque ele é nutricionalmente bem distribuído. O teor de proteína, o que a gente usa ele como prato base, que nós vamos utilizar a ostra, pode ser o sururu, o camarão, o siri desfiado, até mesmo o bacalhau, são alimentos bem ricos em magnésio, em zinco, em cálcio. E quando a gente pensa na parte que vai dar o sabor, o cheirinho dele, aí a gente acrescenta os antioxidantes. O limão, por exemplo, é muito rico nos monoterpenos, então eles vão funcionar como se fosse uma escovinha limpando o fígado. O tomate ele é riquíssimo em licopeno e vai atuar na prevenção de até mesmo câncer. Além disso, também previne o envelhecimento precoce, é bom para a pele, evita queimaduras. A cebola, o alho, a pimenta também são riquíssimos alimentos como base de antioxidante. Como a gente disse, a torta capixaba ela é mais consumida na Semana Santa. Mas a gente veio até a cozinha desse restaurante aqui, que todos os dias cozinha a torta capixaba. E a gente hoje vai acompanhar o passo a passo com a Renilda, que vai mostrar pra gente como que se faz esse prato tão famoso aqui no Espírito Santo. Vamos lá, Renilda? Vamos lá. Vamos lá. Renilda separa todos os ingredientes. Camarões, ostras, sururus, siris desfiados e bacalhau estão entre os frutos do mar. Ela frita o alho, cebola e aos poucos vai misturando os temperos e mariscos para ficar com essa cor bonita, o urucum. Para finalizar a decoração, é quase que unânime em todas as receitas. Uma mistura dos ovos, rodelas de cebola e azeitonas no meio. Aí a gente vai colocar no forno. Tá quase acabando esse processo. Vamos lá! E depois de mais ou menos 25, 30 minutos no forno, a gente vai ver como que ficou a torta capixaba, esse prato tão importante e famoso aqui no Espírito Santo. Vamos lá, Renilda? Um prato como esse serve até 4 pessoas e junto com os acompanhamentos é servido pelo preço médio de R$100. Aqui nesse restaurante, a torta faz um sucesso danado. O pessoal vem aqui, consome a torta, ainda leva para casa. Tem muita gente que leva para fora do Brasil e até fora de outros estados. Gostam muito porque são todos os frutos do mar, né? Então elas apreciam muito esse prato. Bom, e depois da gente ver todo esse processo da torta, desde os nutrientes, a história, a panela de barro, é claro, chegou o melhor momento, o momento de provar esse prato tão tradicional aqui no Espírito Santo. Vamos lá então, né? Não é à toa que é um dos pratos mais conhecidos aqui do Espírito Santo.